Estamos na última parte deste capítulo 2, né, e do que será cobrado para as turmas T1 e T2 na prova P1. Né? Esta é a última aula, o material que vai ser ainda cobrado nessa prova. Né? Esse último item corresponde ao que se chama redução de ordem. A ideia é abordar a resolução de uma EDO de segunda ordem. Eu mencionei na aula passada que, em geral, essa EDO que possui essa forma daí, não tem um método geral para ser resolvida. Né? Se vocês me passarem qualquer EDO que contenha x, y, y' e y duas linhas, em geral a gente não vai ter uma estratégia para resolver, e em geral a gente não vai saber como resolver. Pode ser que alguma EDO muito específica, com um formato muito específico, apresente coisas muito favoráveis, que se possam usar alguns truques, etc., que eventualmente a gente possa resolver essa EDO. Mas, em forma geral, não há uma estratégia para abordar a resolução dessa EDO daí. Então, o que foi dito na aula passada é que há dois casos particulares, né, para os quais sim há uma estratégia para se resolver uma EDO de segunda ordem. E são eles os seguintes. É o caso em que na EDO em questão esteja ausente y, a variável dependente, ou seja, ela é uma EDO na qual aparece x, a derivada e a segunda derivada, mas não aparece y, né? Não aparece a incógnita, a função incógnita. E aí foi apresentado um método para reduzir a ordem, transformar esta EDO por meio de uma variável auxiliar numa EDO de primeira ordem, que se após ser resolvida a gente utilizava a substituição, poderia ser resolvida de novo, ou seja, a resolução dessa EDO era feita em duas etapas, onde em cada uma delas se resolvia uma EDO de primeira ordem. Né? E o exemplo que eu vi, que foi um exemplo não trivial, é aquele do problema de perseguição, né? Que tinha um coelho fugindo na linha do eixo Y com velocidade constante, vc, e tinha uma raposa que ia atrás do coelho, né, tentando caçar o coelho. Né? E a pergunta era qual era a curva que a raposa descrevia. Né? Foi não trivial mesmo chegar na equação diferencial, né, para a trajetória, para a curva que a raposa descreve, que foi essa que está aí. Né? Onde aparece um parâmetro alfa que corresponde ao quociente das velocidades do coelho e da raposa. Então, a solução do problema, a curva que a raposa descreve, vem dada em termos desse parâmetro alfa. Também vem dada em termos da distância inicial ao longo do eixo x, na qual se encontrava localizada a raposa do eixo vertical y. Né? A solução do problema ainda é mantida, foi esta que está escrita aqui embaixo, que vem de resolver essa EDO de segunda ordem duas vezes e de usar esses dados. Né? Este dado é a posição da raposa inicial, quando x igual a d, y igual a 0, que a raposa está no eixo x, localizada no ponto em que x igual a d. Isso acontece no momento inicial, e nesse momento ela está mirando, né, ao coelho que está exatamente na origem. Né? Então a derivada, né, da curva também vale 0 nesse ponto. Então, com esses dois dados, é possível encontrar as duas constantes que aparecem na integração aqui, e se encontra finalmente a solução, que é esta que está aqui. Tá? Uma coisa que eu não comentei, né, há alguns detalhes que se pode analisar um pouco a mais, né, que vou comentar brevemente agora. Por exemplo, tudo está bem com esta solução aqui, por exemplo, se alfa for menor do que 1. Né? O que significa que alfa seja menor do que 1? Alfa menor do que 1 implica que a velocidade, né, do coelho é inferior que a velocidade da raposa. Né? E se acontecer isso, né, se o coelho que está fugindo ao longo do eixo Y está fugindo com uma rapidez que é inferior à rapidez com que a raposa está perseguindo ele, vai chegar o momento em que a raposa vai alcançar o coelho. Né? E como a gente encontra esse ponto? Né? Esse ponto, né, se aqui estiver o sistema de eixos, né, então vai ser uma coisa assim.
inicialmente o coelho estava, a raposa estava localizada aqui em D, o coelho estava passando pela origem e estava fugindo, e ela foi atrás do coelho por causa de estar indo com uma velocidade maior do que a velocidade do coelho, o alcançou. E o ponto onde alcança é precisamente o ponto onde esta curva intersecta o eixo y, ou seja, quando x igual a 0. Né? Então, na nossa fórmula que eu escrevi para vocês, né, se a alfa é menor que 1, a gente faz 0 a x e vai zerar este termo, e também vai zerar este termo. Notem que se alfa é menor do que 1, 1 menos alfa é positivo, algum número como 1/2, algum número positivo. Né? Então, isso também, quando vai para 0, isto zera esses dois termos e sobrevive só isso daí. Isso significa que, então, o valor de y, onde a raposa encontra o coelho, vem dado por esse número aí. D vezes alfa 1 menos alfa quadrado. Tá? Onde alfa é menor do que 1. Né? Agora, o que vai acontecer se alfa for exatamente igual a 1? Alfa igual a 1 significa que as duas velocidades são iguais, a velocidade com a qual o coelho corre ao longo do eixo y e, na verdade, a rapidez que a raposa tem, e que vai em forma oblíqua. Nesse caso, nunca vai atingir a raposa. Ela vai querer ir atrás, mas nunca vai conseguir atingir, porque são iguais e já no princípio a raposa não estava do lado do coelho, estava a uma distância d. Então nunca vai alcançar. Bom, e o que nos diz esta equação daqui? Na verdade, se alfa é igual a 1, esta não é a solução do problema. Se alfa é igual a 1, a gente vê que a gente tem algum problema aqui, né? Aqui fica um 0, x elevado a 0, aqui também fica um 0. Isso é porque uma das integrais que a gente tinha que calcular, quando alfa for 1, era um logaritmo neperiano. Eu não quis colocar essa solução aí, tá? Mas fica proposto, tá? Vou deixar proposto para vocês. Proposto. Encontrar y de x quando alfa igual a 1. Então, você tem que ver as integrais que vão aparecer nesse caso. Na última delas, na segunda integração, né, em vez de aparecer um dos termos uma coisa como x elevado a 1 menos alfa, na verdade vai aparecer um logaritmo neperiano de x. Tá? Então, a dica que eu estou dando aqui, que vocês façam, é que aparece em termo com ln de x. Vou dar aqui quanto é a resposta. Eu tenho escrito aqui, tá? Então você tem que chegar nisso. Tem que y é igual a 1/2, tá? 1 sobre d x ao quadrado sobre 2 menos d vezes logaritmo neperiano de x sobre d, tá? E tudo isso menos d sobre 4. Então, o que fica proposto é que vocês façam uma segunda integral com alfa igual a 1, que arrumem os termos e que cheguem a esta expressão. Vocês veem que não aparece o alfa nesta expressão porque foi substituído por 1. Né? Este é o caso em que alfa vale 1. Bom, e como que a gente vê nesta equação que nunca a raposa vai alcançar o coelho? Bom, pelo fato simples, porque quando a gente fizer o gráfico desta curva, a gente vê que em x igual a 0, x igual a 0 representa o eixo y, né? Apresenta uma assíntota vertical esta curva. Apresenta uma assíntota vertical. Então, o gráfico dessa curva, né, vai ser algo assim. Aqui começa a raposa e aqui vai atrás, mas com uma assíntota. Nunca encosta nesse eixo, por causa do logaritmo neperiano.
A curva continua eternamente, nunca vai cortar o eixo y. Né? Isso significa que apresente uma assíntota vertical em x igual a 0. Bom, isso significa que a raposa nunca vai alcançar o coelho. Né? E bom, haveria um terceiro caso, que seria quando alfa fosse maior do que 1. Não igual, maior do que 1. Que a velocidade do coelho seja maior do que a velocidade da raposa. Né? Nesse caso, a resposta é isso que está aqui. Tá? É isso que está aqui. E a gente tem que se perguntar por que nesse caso também deve acontecer que a raposa nunca alcança o coelho. Por que se desta vez alfa for maior do que 1, né? Agora alfa maior do que 1, porque se alfa for maior do que 1, de acordo com esta curva, que seria a curva que descreve a raposa nunca alcança o coelho. Né? Bom, o motivo matemático é porque se alfa é maior do que 1, pensemos alfa seja 2. Só por dar um exemplo. Né? Alfa é igual a 2, por exemplo. Então aqui no expoente vai ter x elevado a 1 menos 2, que dá menos 1, ou seja, aqui tem a curva 1 sobre x. X elevado a menos 1, 1 sobre x. Né? E 1 sobre x, esta curva daqui, apresenta também uma assíntota vertical. Né, em x igual a 0, do mesmo jeito que aconteceu com ln de x. Né? A curva é diferente, aqui foi um ln e aqui seria 1 sobre x. Bom, com qualquer valor de alfa que seja maior do que 1, x elevado a 1 menos alfa, vai dar uma curva que apresenta uma assíntota vertical, né, em x igual a 0. E o gráfico da curva qualitativamente também seria o mesmo. Então, quando alfa for maior do que 1, a velocidade do coelho maior do que a velocidade da raposa, nunca a raposa vai alcançar o coelho. Né? Mas este problema não só pedia saber se a raposa alcançava o coelho, este problema pedia encontrar a equação que a curva segue na tentativa, que a raposa segue na tentativa de alcançar o coelho. Né? Qual é a equação dessa curva? Que está aqui e aqui. Tá? Muito bem. Então, agora vamos considerar o outro caso dentro deste método de redução de ordem. E outro caso é quando a variável x, a variável independente, está ausente na equação. Então, vou apagar aqui. Então, segundo caso em que x está ausente. Nesse caso, né, então a nossa equação diferencial, vou colocar aqui um f2, né, que em princípio teria x, y, y', y duas linhas, agora só vai ter y, y' e y duas linhas, igual a 0. Ficaria dessa forma. Né? Então, vou colocar aqui, não sei, bom, vou colocar um 3. Tá? Né? Então, a nossa LDO fica desta forma. Então, o que a gente vai ver na continuação é que neste exemplo se aplica também o método de redução de ordem, ou seja, que por meio de alguma variável auxiliar, a gente consegue transformar este problema na resolução de duas EDOs de primeira ordem, para chegar finalmente na solução do problema. Qual é a dica neste caso? Tem que levar em conta, sim, que estas derivadas que estão aqui, né, são derivadas com respeito a x, né, de y de x. Este y duas linhas é a segunda derivada de y com respeito a x. Tá? Então, não é a derivada com respeito a y. Né? Tudo bem. Então,
o truque que se faz aqui é utilizar a regra da cadeia para buscar uma expressão para esta segunda derivada, para y duas linhas. Então, regra da cadeia. Então, vamos lá. d2y dx2. Por definição, isso é derivada com respeito a x da primeira derivada com respeito a x. Até aí é simplesmente a definição do que se entende por segunda derivada. Aí não utilizei a regra da cadeia. A regra da cadeia vem na seguinte igualdade. Vou escrever isso como a derivada com respeito a y de dy dx multiplicando dy dx. Aqui sim veio a relação da regra da cadeia. Notem que esse dy e esse dy daqui pode simplificar e a gente ficaria com a mesma expressão anterior, derivada com respeito a x de dy dx. Tá? E bom, então, aqui o termo y duas linhas, vejamos como que ficou esta relação, né? Y duas linhas, a segunda derivada com respeito a x, e aqui ficou a derivada com respeito a y do que dy dx é y', né? De y', vezes dy dx, este termo todo. Não é outra coisa de que y'. Então, vezes y'. Então, esta é a formulinha mágica que vai nos levar a poder abordar a resolução desse problema em duas etapas pelo método da resolução de ordem, da redução de ordem. Né? Então, logo, como é que fica a nossa equação diferencial? Uma função f2 de y', e aqui vai dy' dy vezes y'. Tudo isso igualado a zero. Vou colocar aí o número 5. Então, eu poderia dar um nome de variável auxiliar para y', chamar y' igual v, se vocês quiserem. Não, mas eu vou manter, já que a gente pode, já tem prática suficiente, não é obrigado a introduzir o v, podemos manter ele dessa forma, né? Bom, a coisa é que o que está escrito aqui é uma equação diferencial, né? Olha, não, vou fazer para que fique clara a explicação, tá? Substituição, então. Vamos chamar U igual y'. Então, com isto, nossa equação ficou escrita como f2 de y, u. Aqui tem um u, que está multiplicando dy', que é du dy, igual a zero. Então, é uma relação que envolve as variáveis y, as variáveis u e du dy, né? Tudo isso eu posso chamar uma nova relação. Posso chamar g de y, u, du dy, se vocês quiserem. Toda esta relação que está aqui, que envolve y, u e du dy, eu escrevo dessa forma. Bom, então ficou, acho, mais claro
que a equação que ficou aqui é uma EDO de primeira ordem para u, mas como função de y, não como função de x. Né? No redução de ordem, no caso anterior, né, em que y estava ausente, quando a gente chegava nessa primeira etapa, ficava uma EDO de primeira ordem, né, para a variável auxiliar, não lembro, v, p, o nome que eu dei para ela, né, mas como função de x. Aqui é como função de y. Né? Então, EDO de primeira ordem para u igual o de y. Bom, então aí a gente assume que com as técnicas que a gente viu, variáveis separáveis, EDO homogênea, EDO linear de primeira ordem, EDO exata, se não for exata um fator integrante, ou eventualmente alguma substituição, né? Se a gente se encontra com uma EDO de Bernoulli, ou alguma outra EDO para a qual a gente encontra alguma substituição, né? Mas suponhamos que com os métodos que a gente viu, a gente dá conta de resolver essa EDO de primeira ordem, então a gente prossegue. Se a gente trabalha aí, bom, infelizmente, se a gente trabalha aí pela parte dos métodos analíticos, o problema vai ficar parado por aí, pelo menos do ponto de vista da resolução analítica do problema. Tá? Mas então vamos assumir que essa etapa a gente conseguiu dar conta dessa etapa, que a gente obtenha, então, resolvendo isso, que a gente obtenha u igual a alguma função f, né, que dependa de y e de uma primeira constante. Né, de uma primeira constante arbitrária. Né? Quando após resolver que essa seja a solução geral dessa equação diferencial da e. Né? Depois, então, a gente retorna a nossa variável original, colocando de volta o igual y'. Então, aqui vai y' igual essa função f de yc1, onde y' é a derivada de y com respeito a x. F de yc1. E é uma EDO de variáveis separáveis, né? Daqui vem que dy dividido por f de yc1 igual a dx, né? E aqui, tomando a integral indefinida, né, a gente vai ficar do lado esquerdo da integral de y dividido por f de yc1, né? E do lado direito vai ficar a integral de dx, que é x mais uma outra constante arbitrária C2. E, bom, formalmente aí estaria a solução do problema, né? A gente precisa conhecer qual é a cara específica que tem essa função f para poder calcular a integral, né? Aí, bom, pelo menos do ponto de vista das EDOs, a gente já deu conta do recado e o que resta é utilizar técnicas de cálculo 1 de integração para calcular essa integral e daí aparecer com a solução do problema, que vai ser uma função que envolve C1 e C2. Enfim. Bom, então essa é a abordagem, né? Então, quero, no que resta da aula, fazer um problema que é conhecido, um problema bacana, de modelagem, tá? Mas que é conhecido, no qual aparece uma EDO de segunda ordem, que a gente pode resolver seguindo esta abordagem que a gente viu aqui. Então, exemplo, que a gente vai considerar é a equação
um cabo. Então, tem todo um enunciado, tá, que eu não vou escrever, vou fazer o desenho da situação aqui para vocês e vou acrescentar os dados, né? E se houver alguma informação importante e relevante, eu vou escrever ela explicitamente, né? Mas a ideia é que a gente considere, por exemplo, duas torres de alta tensão, né? A gente circulando pela Dutra, por exemplo, momentos em que a gente vê aí que tem torres de alta tensão com linhas de transmissão, etc., né? Esses cabos. E a pergunta é, qual é a equação desse cabo que fica aí, né? Então, vou fazer aqui primeiro o cabo, né? Aqui vou fazer as torres de alta tensão. Então, vou colocar um sistema de eixos cartesianos da forma mais simples. Vou escolher aqui o eixo vertical y que passa aqui pelo ponto de mínimo. Só para simplificar as coisas, não é obrigação, poderia bem colocar o eixo vertical, o eixo y aqui passando pela extremidade esquerda, mas uma parte de livre escolha, tá? Eu vou passar por aqui. O eixo X, né? Aqui está o eixo Y, né? Então esse é o cabo em questão, né? Segurado por essas duas torres de alta tensão, né? Onde, por exemplo, que dados a gente vai conhecer aqui? A gente vai conhecer, por exemplo, quanto vale esta distância aqui, x0. Parte de 0, para o outro lado deve ser menos x0, né? E a gente também vai conhecer a altura, né, onde se encontra a extremidade direita, que vai ser a mesma altura onde se encontra a extremidade esquerda. Então aqui vai estar certo H0. Né? Você pode considerar uma situação em que as extremidades do cabo estejam em diferentes alturas. Você pode, né? Se o cabo continuar aqui, ficar um pouco mais alto do lado esquerdo, você pode sim. E não é muito mais difícil. Pode ser que apareça, depois de resolver a CDO, alguns detalhes de manipulação das equações, assim, mas as CDOs vão ser as mesmas, tá? Então, estou escolhendo aqui a situação mais simples para a gente abordar esse problema. Que dados são fornecidos aqui? Além disso, né, que a gente conhece a posição da extremidade esquerda e da extremidade direita do cabo, né? Por exemplo, vai ser fornecida a seguinte informação: a densidade de massa desse cabo, que é um cabo pesado, né? É um cabo pesado. Então, ρ quilogramas por metro, tá? Uma densidade linear que chama, não é massa por volume, é massa por unidade de comprimento, né? A gente idealiza esse cabo, na verdade é um cabo grosso, quando a gente se aproxima dele é um cabo grosso, mas quando a gente olha para ele à distância, a gente enxerga ele como que fosse uma coisa fina, né? Uma fina. Então a densidade a gente vai calcular por cada metro de cabo quanto pesa, quanto é a massa.
que isso vai ser uma informação, né? Então, o motivo pelo qual este cabo se curva é devido ao próprio peso, né? A diferença daquele problema do cabo que aparece na ponte Golden Gate, que eu comentei lá no início dessa disciplina, né? Tinha a ponte Golden Gate, tinha um cabo, né? Nesse caso, o cabo se curvava porque estava segurando um peso que estava embaixo, distribuído ao longo da ponte, né? O cabo possuía um peso, mas era desprezível com relação ao peso da ponte que segurava embaixo, tá? Então, o fator principal que provocava que o cabo se curvasse era o peso da ponte, né? Agora, neste caso, não há nada que está segurando por baixo o cabo. Não, o cabo não está sendo utilizado para segurar ponte nenhuma. Ele se curva simplesmente devido ao próprio peso. E queremos saber a equação desse cabo. Deixa ver se há algum dado a mais. Bom, há uma informação que está implícita e que é usada assim, tá? E que é que o cabo é perfeitamente flexível. Ou você vê isso? O cabo é perfeitamente flexível, né? 100% flexível, né? Que significa isso, né? Significa que o cabo não se comporta como se a gente tivesse um arame, né? Um pedaço de arame. Se eu segurar com a mão um pedaço de arame, né? O arame pode ter um formato e eu seguro ele, né? Aqui com a mão, aqui no ar, né? E o arame mantém esse formato curvo, né? Se ele for perfeitamente flexível com uma corda, ele vai cair, né? Eu vou segurar na mão e ele vai cair e vai ficar vertical. Mas se for um arame, né? Se for um arame, ele mantém esse formato aí. Ou até você pode curvar um pouquinho, mas mantém isso, né? Ou seja, né? Na seção, se eu fizer um corte na seção do arame, não é somente uma força que se transmite tangencialmente, também há uma força aí de cisalhamento aí, que está segurando, que faz com que o arame mantenha esse formato aí, tá? Então, o caso do arame é o caso de um cabo que não é flexível, não é 100% flexível. A gente vai assumir que este cabo daqui é 100% flexível. Isso significa que a tensão se transmite tangencialmente ao longo dele. A gente vai usar essa informação. E há uma sugestão aqui, né? Bem dada uma sugestão que ajuda bastante, né? Diz, utilize na sua resolução que a tensão do cabo no ponto de mínimo é T0. T maiúsculo 0. Não, ou seja, que o valor da tensão nesse ponto de mínimo, né, por onde passa o eixo vertical, o valor da tensão é T0. Né? Isso pode parecer um pouco estranho, e na verdade, quando eu vi este exercício, né, me parece estranho assim que seja fornecido esse dado. A gente vai ver que, sem dúvida, vai ajudar na resolução do exercício, mas não parece ser um dado que, na prática, né, quando a gente vai lá nas duas torres de alta tensão, né, e a gente quer, digamos, medir de alguma forma qual é a curva que está descrevendo esse cabo, não é um dado que se possua, né, na prática,
quem vai estar medindo a tensão do cabo nesse ponto poderia até ser medida aqui nas extremidades, né? Mas no ponto de mínimo é uma coisa muito estranha, né? Mas tudo bem, a gente vai ver que você pode montar a EDO, vai aparecer esse parâmetro e que a solução da curva, a solução da curva que é descrita por esse cabo vem dada em termos desse parâmetro, tudo bem. A gente vai ver isso, mas no final, se der tempo, eu vou mostrar que essa tensão pode se encontrar em termos do comprimento do cabo, ou vice-versa. Se a gente der o comprimento do cabo, a gente tem como encontrar o valor dessa tensão T0. Então, o comprimento é algo mais natural que a gente possa conhecer, medir, né? Na hora em que se instala esse cabo, pode ser medido quantos metros de cabo foram utilizados, né? E conhecendo esta distância daqui, vai acontecer que o cabo vai descer a alguma distância bem definida, alguma altura aí, né? Que a gente pode determinar com a equação da curva. Tudo bem, vamos lá. Então, repito que o problema pede é encontrar y igual a y de x. Tá? Isso é o que o problema pede. Então, solução. Então, como todos esses problemas, né? O problema tem uma primeira parte que consiste em traduzir esse enunciado, né, numa equação diferencial para a nossa incógnita y igual a y de x. E posteriormente, a partir dessa equação diferencial, depois, na segunda parte, a gente aborda a resolução matemática dessa equação diferencial e assim a gente espera chegar à solução do problema, né? Então, primeira parte, busca de uma EDO para y igual a y de x. Então, esse daqui é um problema de estática, né? Na parte da física, onde se analisam corpos que estão estáticos e que estão submetidos a forças, né? Neste caso, se trata o corpo o cabo completo, né? Está submetido a forças, né? Tá aqui duas forças aqui nas extremidades que estão segurando ele aí, e também está a força do próprio peso. São as forças externas que estão agindo nesse cabo. E de acordo com essas forças, que devem estar em equilíbrio, o cabo se orienta, né? Se dispõe aí, né? De acordo à curva que a gente quer determinar. Então, a ideia, pensemos nessa parte aqui, que a tensão do cabo no ponto de mínimo seja T0, eu vou levar isso em conta, né? Da seguinte forma. Eu vou reconsiderar a mesma figura de lá, mas só a partir de x igual a 0 em diante, sem ainda chegar sequer à extremidade direita. Algum lugar por aqui. Tá? Então, vejamos, vou colocar assim o eixo y, vou colocar aqui tracejado. Tá? Vou colocar aqui, então aqui começa o cabo e vai para lá. Tá? Ainda não acabou o cabo continua, tá? Eu estou em algum ponto por aqui, né? Então, vejamos, aqui está x igual a 0, aqui nesta outra extremidade está algum ponto x, né? Onde este x é menor do que x0, que é a extremidade direita. É um ponto que está aqui, algum lugar aqui no meio, né? Entre o ponto de mínimo e a extremidade direita. Então, o que a gente sabe é que aqui é uma tensão que é tangencial, e por se tratar do ponto de mínimo, é tangencial e paralela ao eixo x, né? E o valor dessa tensão é T0, né? Que é a sugestão dada pelo enunciado.
né? Como eu falei, eu não vejo como experimentalmente a gente vai medir isso aí, parece ser mais difícil. Mas trabalhemos com esse dado, assumamos que esse dado é fornecido. Tá? E bom, então, tenho que completar esse diagrama de forças aqui. Né? Há uma outra força que eu já tinha mencionado aqui, né? Que é o vertical, que é o peso. Né? O peso. Tá? Agora, esse peso vai depender do valor de x, né? Porque precisamente vai depender de quanto cabo eu esteja considerando para saber o peso, né? Por exemplo, se x estiver muito próximo de zero, o pedacinho de cabo que eu vou estar considerando é pequeno e o peso seria algo pequeno. Agora, se x se afastar bastante da origem, né, estiver me aproximando de x igual a x0, vou ter que o peso é a metade do peso do cabo todo. Né? Depende de x. Né? Então, estou chamando por enquanto P de x. Já já a gente entra em mais detalhe. E a outra coisa é que há uma tensão aqui, e aqui vou usar que está outra tensão, que não tem por que ser a mesma que T0 e de fato não vai ser. Tá? Vou colocar aqui T. Onde percebam que já na hora de fazer o desenho, estou desenhando esta tensão de forma tangencial. É aí, nesse ponto, e também aqui neste ponto, quando eu coloco a tensão nas extremidades do pedaço de cabo que eu considerei, quando eu coloco essa tensão como algo tangencial, é aí que estou utilizando a informação de que o cabo é perfeitamente flexível. Não há uma componente aqui transversal de força, né, desse alinhamento. Tá? Então, vejamos. Aqui eu continuaria, essa seria a reta tangente. Então vou colocar aqui algum certo ângulo, vou chamar este ângulo de θ. Né? Esta reta é paralela ao eixo horizontal. Eixo horizontal. Muito bem, então vamos demandar que esse pedaço de cabo esteja em equilíbrio. Para isso tem que estar balançadas as forças ao longo do eixo X e as forças ao longo do eixo Y. Então, cabo em equilíbrio, né, significa que o somatório das forças ao longo do eixo X vale zero, por um lado, e também o somatório das forças ao longo do eixo Y for zero. O que vai aparecer quando a gente considera as forças ao longo do eixo X, né? A componente horizontal? Vai aparecer aqui que T0 deve estar balanceada com quem? Com a componente horizontal, a projeção horizontal desta tensão T que está aqui. Né? P de x não vai contribuir em nada porque é puramente vertical. Então aqui tem T0, vai ter que ser igual à projeção de T horizontal, cosseno de θ. Ok, é uma primeira equação. Vou apagar aqui já. A outra parte do equilíbrio, né? O somatório das forças ao longo do eixo Y também deve ser zero. Então, quais forças estão balanceadas desta vez? T0 não vai participar, porque desta vez são forças ao longo do eixo vertical. Então vai aparecer que o peso P de x vai ter que estar balanceado com a componente, com a projeção vertical desta tensão. Né?
seria T seno de θ. Né? E dessa forma, né, a gente está especificando que essas equações devem ser válidas para todo x, né? X que vai de 0 até x0, né? Dizendo isso, a gente vai estar afirmando que este cabo está em equilíbrio, não está em movimento. Muito bem, este t que eu coloquei aqui, dessa tensão, na verdade depende de x, né? Eu poderia colocar aqui, a gente vê de resolver estas equações que t acaba dependendo de x, é totalmente razoável, né? Mas não é um dado exercício quanto é a tensão ao longo dos diferentes pontos. Então, de fato, o que a gente vai fazer é eliminar essa incógnita t. Aqui, aparece nas duas. Para isso, eu vou dividir uma equação pela outra, tá? Então, calculando 2 dividido por 1. Vem que então aqui vai aparecer, do lado esquerdo vai aparecer P de x dividido por T0. P de x dividido por T0. Do lado direito, tá, vou colocar tudo. T seno de θ dividido por T cosseno de θ, né? Mas estou fazendo essa divisão propositalmente, né, para que cancele esse t daí, né? E a gente obtém então que P de x dividido por T0, né, é igual a tangente de θ. Né? Então a gente vê que na equação que a gente está montando aparece o T0, esse parâmetro T0, que foi a dica do exercício, né? Tem algumas coisinhas a mais para fazer ainda, né? Porque tem que falar como que a gente vai calcular esse peso P de x, né? Que depende da quantidade de cabo que a gente está considerando nesse intervalo. Tá? Mas antes disso, notemos que tangente de θ, tangente desse ângulo, né, é a tangente do ângulo que forma a reta tangente ao cabo nesse ponto. Não é a extremidade direita do cabo, porque a extremidade direita do cabo é x igual a x0. Neste caso, a extremidade direita do segmento de cabo que eu estou considerando. A extremidade direita é x. Então, esse θ é o ângulo que forma a reta tangente, né, com o eixo horizontal, né, nesse ponto, na extremidade direita mais deste segmento de cabo, quando o valor que assume x é x. Ou seja, é a derivada. Né, tangente de θ é a derivada dessa curva nesse ponto. Aí vem o conhecimento de cálculo 1, né, de y de x. Bom, então estamos indo bem. P de x dividido por T0 igual a y de x, e já apareceu y, né, explicitamente. Coloquemos aqui um 3. Agora a gente tem que especificar sim qual é a expressão matemática para calcular o peso desse segmento de cabo, né? Bom, aqui a gente utiliza a informação de que o cabo é uniforme e de densidade de massa ρ quilogramas por cada metro, é a densidade linear de massa, né? Então, P de x vai ser a massa do cabo vezes g, né? Porque P é o peso, e onde essa massa vai ser calculada como ρ constante, né? Que são quilogramas de cabo por unidade de
comprimento por cada metro, vezes o comprimento desse cabo, vezes G. O comprimento, então, a gente precisa conhecer quanto é o comprimento desse segmento de cabo, né? E aí entra estas fórmulas que vocês veem no final de cálculo 1, quando você vê aplicações da integral, por exemplo, né? Para calcular o comprimento de um arco de curva, né? Isso vem dado por uma fórmula que é uma integral, né? Então, essa fórmula que a gente precisa colocar aqui neste momento. Não quero apagar ainda essa figura, né? Só quero revisar aqui. Em cálculo 1, quando a gente tem uma curva dada, que a curva continue aqui, tá? Que a gente conheça a equação dessa curva, y igual a y de x, tá? E que a gente está considerando ela um arco dessa curva, tá? Que vem de considerar x no intervalo AB. Então a pergunta é, quanto mede esse arco de curva a partir de x igual a até x igual a b? E a resposta é que a expressão desse arco vem dado pela integral definida de a até b da raiz quadrada de 1 mais dy dx ao quadrado dx. Tá? Então revisem essa fórmula. Não é difícil deduzir essa fórmula, né? No fundo, para chegar nessa forma se utiliza o teorema de Pitágoras, né? Para pedacinhos infinitesimais de cabo, e depois se somam todos esses pedacinhos infinitesimais, né? Que são hipotenusas, o comprimento de pequenas hipotenusas. Quando a gente faz essa soma de todas essas hipotenusas, se chega nesta fórmula daqui. Bom, então esta é a fórmula que eu vou utilizar para obter a expressão de S de x, né? Vou utilizar isso, onde quem seria o Azinho neste caso? O Azinho, a extremidade esquerda, o intervalo seria 0. Quem seria Bzinho? Seria a extremidade da direita, que é tx, que é menor que x0. Se vocês quiserem, menor ou igual do que x0, né? Então, montada essa expressão aqui, bom, aí a gente está pronto, porque aí a gente tem a expressão de p dx e colocamos aqui, e essa seria a nossa equação para a incógnita y. Tá? Então, eu perdi a numeração aqui, pessoal. Aqui era 3. Não, aqui era 3, esta que tenho que manter, esta aqui é 3. Tá? Esta equação aqui é 3. Então, continuamos aqui. Logo, P de x, continuando aqui, né, seria ρg. E aqui vem a fórmula de S de x, que é essa integral aqui. Integral definida de 0 a x da raiz quadrada de 1 mais, vou colocar esse y' ao quadrado dx. Isso é p de x, então coloquemos 4. E é para substituirmos essa expressão que temos para p de x aqui. E aí está a equação para a nossa incógnita, né, para a curva. Então, 4 e 3. Então, vai ter ρg dividido por T0. Multiplicando ainda a integral de 0 a x da raiz quadrada de 1 mais
y' ao quadrado de x, né? Esse é o lado esquerdo, igual, vou colocar aqui y' dy dx. Y. Então, finalmente, essa é a equação. Para y igual a y dx. Tá? Tudo partiu dessa análise de forças horizontais e análise de forças verticais. Um problema de estática. As forças devem estar balanceadas, as forças horizontais e as verticais. E além disso, eu precisei de utilizar a fórmula do comprimento, né, de um arco de curva. Porque era um pedacinho de cabo que eu estava considerando. E eu precisei da fórmula do comprimento. Isso não conduziu a isso. E essa é a equação. Tudo bem. Eu vou apagar aqui. Eu acho que agora sim já dá para apagar. Então, essa primeira etapa, né, é para a gente encontrar uma equação diferencial para a nossa incógnita, para y igual a y dx. Né? E a gente está vendo aqui que esta equação, tudo bem, aparece a derivada aí, y', aqui também está y', mas aqui também aparece uma integração de uma expressão envolvendo y'. Então, isto não é propriamente uma equação diferencial ordinária, não é uma EDO. É o que se chama uma equação integro-diferencial. Né? Lá no início, nas primeiras aulas, quando eu coloquei alguns problemas de modelagem, quando a gente abordou o problema de uma coluna, de um material elástico que se colocava uma carga em cima e ela se deformava, seguindo uma lei de deformação, etc., também a gente encontrou com que a curva que descrevia o perfil dessa coluna quando era sometido à carga, né, se curvava, né, era uma equação que também era uma equação integro-diferencial, uma equação integral, uma equação integro-diferencial, que é um problema, em princípio, mais complicado. Tá? Então, a gente, quando chega a esta parte daqui, a gente se surpreende, na verdade, né, a gente diz, é uma equação integro-diferencial. Né? Integro porque tem uma integral e diferencial porque está derivada aí. Né? Então, em princípio, a gente diria, opa, o problema é mais complicado. Em geral, é um problema mais complicado. Tá? Neste caso, assim como naquele exemplo da deformação dessa coluna que era cilíndrica, quando foi colocada a carga em cima, acontece que se pode transformar esta equação daqui numa EDO. Né? E o que foi feito nesse caso? O que foi feito foi tomar a derivada nos dois lados da igualdade, a derivada com respeito a x. Né? Então, derivando com respeito a x, vem que, então, aqui tem um parâmetro, já vou dar um nome, esse parâmetro para não carregar tantas vezes, ρ, g, parâmetro T0, vou deixar aqui propositalmente denotado, primeiro derivada com respeito a x, tá? Integral com respeito a x, de 0 até x. Na verdade, se eu quiser ser rigoroso, tá? A variável de integração, eu posso usar qualquer nome para ela quando eu tenho uma integral definida. E esta é uma integral definida, com limites de integração. Então, eu posso colocar isso como, onde está y', coloco, em vez de colocar dy dx, coloco dy, por exemplo, du ao quadrado, e eu digo que esta integral está sendo realizada com respeito a u,
Tá? Não que esteja errado isso daqui, mas é para não confundir que aqui aparece uma derivada com respeito a x, que ela vai ter só um efeito sobre o x que aparece como limite superior da integral. Não vai ter nenhum efeito no que está aqui dentro, porque x não aparece aqui dentro. Isso que eu quis deixar claro aqui ao mudar a variável de integração. Né? Eu coloquei um U propositalmente, para que a gente não confundisse que o x que está aqui dentro no integrando é este mesmo daqui. Isso não é verdade. Tá? Isso por um lado. Bom, e quando a gente deriva y', que é dy dx, aparece a segunda derivada, né? Y duas linhas. Muito bem. Bom, agora chega o momento onde a gente utiliza o primeiro teorema fundamental do cálculo, que foi utilizado naquele exercício, né, de modelagem daquela coluna circular que se deformava quando a gente colocava uma carga em cima. Nessa passagem de transformar a equação integral para uma equação diferencial, a gente utilizou a ideia da derivada e apareceu o teorema, o primeiro teorema fundamental do cálculo, né, que diz que a derivada com respeito a x de uma integral definida de a até x de fzinho de t de t, né? A derivada disso vai dar simplesmente a função do integrando avaliada em x. Né? O único que se cobra é que a função f seja contínua, né? Um intervalo que está sendo considerado. Então, esta é a situação aqui. Né? A variável x aparece aqui no limite superior da integração. E o primeiro teorema fundamental, né, que é o primeiro teorema fundamental do cálculo, né, nos diz que o resultado de tomar essa derivada é obter a expressão que está no integrando, avaliando, em vez de estar avaliada na variável t ou na variável u, vai ser avaliada no próprio x. Isso é o que quis dizer o resultado. Então, aqui vem que ρg sobre t0, e aqui vai dar a raiz quadrada de 1 mais, vou colocar dy dx. Deixando claro agora que estou derivando com respeito a x e não com respeito a u. Tá? E tudo isso igual ao lado direito à segunda derivada. E agora sim, fazendo essa operação, a gente conseguiu fazer com que sumisse a integral e ficaram somente derivadas. Né? E a gente vê que aqui aparece primeira derivada, aqui segunda derivada, então é uma EDO de segunda ordem. Tá? Então, é uma convenção dar um nome a este parâmetro e trabalhar no que resta com esse parâmetro, para não escrever tantas vezes ρg dividido por t0. Tá? Deixa eu ver se é 1 sobre isso que é o parâmetro ou isso mesmo. Né? Tá. Bom, então, chamando A igual t0 dividido por ρg, tá? Vou chamar ele para não ter que escrever tantas vezes isso. Tá? Temos um número isto, 6. Tá? Então, o que vai vir aqui? Temos, vem que, então, 1 sobre A, vou colocar assim, raiz de 1, agora sim vou colocar y' ao quadrado, e aqui vou colocar y duas linhas. Né? E agora sim, então, esta é a equação diferencial para a nossa incógnita, né? Y dx. EDO para y igual a y dx. Né? Que era o propósito desta primeira etapa do problema. Né? Então, só vou manter
ter essa expressão aqui no cantinho, para não esquecer dela. Esse parâmetro A, né? Então, o valor numérico desse parâmetro A vem dado em termos da densidade linear de massa do campo, da aceleração de gravidade, o G, 9,8 metros por segundo ao quadrado, e da tensão T0 no ponto de mínimo, né? Que está ajudando pra caramba, né? A equação diferencial bem dada em termos desse parâmetro, né? O que eu falei para vocês, que o que fica curioso é como que alguém vai fazer na prática quando instalar o campo lá nas duas extremidades. Será que vai conhecer o valor da tensão nesse ponto? Vamos deixar isso para depois, mas por enquanto aceitemos como que isso é um parâmetro conhecido, tá? E vamos manter isso aqui em cima. Então, A igual T0 dividido por G. Seria a nossa equação 6. Tá? Que a gente vai manter aqui. Muito bem. Então, essa foi a primeira parte. Busca de uma EDO para incógnita é essa daí. Segunda parte, resolução da EDO. Da EDO. Muito bem, vejam que a EDO que a gente encontrou aqui, aparece a segunda derivada, aparece a primeira derivada, mas não está presente nem x nem y, né? Ou seja, a gente poderia abordar a resolução deste problema por qualquer um dos dois métodos que foram apresentados, né? No método de redução de ordem. No caso 1, era quando x estava ausente. Sim, x, não, no caso 2 é quando x está ausente. No caso 1, que a gente utilizou para a curva de perseguição, é quando y está ausente. E o caso 2 é quando x está ausente. Então você pode abordar a resolução por qualquer um dos dois métodos. Eu vou fazer por o segundo método, né? O caso em que x está ausente, em que a gente obtinha uma expressão para y duas linhas por meio da regra da cadeia, para que a gente possa utilizar este método de redução de ordem, este caso que a gente quer ver aqui. Mas vocês podem fazer pelo outro método, né? O primeiro caso. Então, resolução da EDO. Então, qual era a ideia, né? Y duas linhas é escrito como dy' dx, e a regra da cadeia nos dizia que podemos escrever como dy' dy vezes dy dx, né? E então a gente chamava U igual y', né? Então o que a gente tem aqui é du dy, e aqui tem y' vezes U, né? Então estas duas relações são utilizadas. Então esta seria a relação 8 e 9. Então, 8 e 9 em 7. Dois pontos. Então, tem 1 sobre A, raiz quadrada 1 mais. Y' é U ao quadrado, raiz quadrada, igual, e aqui o termo da segunda derivada, onde é utilizada esta substituição que vem da regra da cadeia. Então, du dy vezes U, onde U é y'. Então, é um problema de variáveis separáveis, né? É uma EDO de variáveis separáveis. A gente pode deixar du de um lado, dy do outro, né? E integrar os dois lados. Então, boas notícias, né? Esta primeira integração resultou simples. Bom, vamos ver a integral que aparece, né? Mas, aqui então vamos ter dy sobre A igual, e o lado direito vamos ter U multiplicando du dividido por raiz quadrada de 1 mais U ao quadrado.
ficou assim, né? Separaram as variáveis. E agora tomamos a integral indefinida. Então, integral de dy sobre a igual a integral de u sobre raiz de 1 mais u ao quadrado. Muito bem. A integral da esquerda é direta, né? É y dividido por a, né? E essa da direita, né, também não é difícil. Se identificarem uma substituição, não é difícil de ser feita,